Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, nosso, meu, de todos vocês, não é? Graças a Deus, dos bons espíritos também. Estudo das obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos atualmente no capítulo 18, intitulado Informações e Esclarecimentos. No último programa, comentávamos sobre o que dizer de Alfredo e explicando para nós, né, para André Luiz e para nós, sobre a determinação de espíritos superiores para a colaboração entre as colônias para que pudesse, via de zonas assoladas, né, lá na guerra, espíritos atormentados viessem trazidos do Velho Mundo, né, das colônias do Velho Mundo, se tratarem aqui nas colônias da América. E aí ele explica tudo. Depois que ele dá a explicação, a gente até comentou que o Vicente pergunta, mas eles não poderiam ser tratados lá na região de conflito? Até comentou sobre isso, que ele acabou de explicar sobre cooperação, e o Vicente pergunta isso. Claro, pode ser também uma questão didática para nós, para o nosso aprendizado, né? Insistindo, porque ele vai insistir aqui, a responsabilidade de todos na questão do pensamento. E existe a cooperação em todos, precisa disso, né? E aí ele comenta que os instrutores mais elevados falam que seria fatal à coletividade dos encarnados essas aglomerações, porque no ambiente de combate, de conflito, ali onde está reinando, né, vamos dizer assim, aquele ambiente de ódio, de perseguição e tudo mais, fica muito difícil o trabalho ali, o posto de socorro ser ali, não é? Tem que ter um ambiente diferenciado. E mais adiante ele diz que os pensamentos pesam, né, nessas questões em demasia, nas fontes que são sacrificados. Então, foi isso que a gente leu. E vamos continuar do que ponto. É melhor reler de novo. A gente só leu a metade do 16. Foi isso mesmo, desculpa. E a gente comentou também, dando um outro exemplo do que acontece com os suicidas. Eles são impedidos de ficarem, né, pelo menos a maioria deles, lógico, um ou outro fica, mas a maioria não fica assim vagando, porque eles também pesariam na nossa economia, né, de saúde física e mental. E quando eles vêm à casa espírita para tratamento, eles não podem ficar albergados na casa espírita. Eles têm que ir para uma região, não é, do campo, onde eles não emitam, né, as suas vibrações mentais doentes e também não recebam as nossas, também, que já não são muito boas, né? A gente comentou isso no programa passado. Então a gente só leu até aqui a página, até o pedacinho, o comecinho, né, do 16, é melhor reler ele. Nossos instrutores... Vamos reler daqui. Nossos instrutores, explica o Alfredo, mais elevados, são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis, que é aquilo que a gente comentou. No próprio local de conflito, o posto de socorro ser no próprio local. É complicado você tratar ali, porque a ambientação fica muito difícil. É claro, gente, por um espírito superior, muito superior do nível lá de Francisco de Assis e Bezerra de Menezes, é diferente, mas aqui a gente tem sempre que, quando a gente vê o trabalho dos espíritos, a gente tem sempre em mente, tem que ter sempre em mente
o aprendizado. Só se aprende fazendo, não é assim? É assim, só se aprende fazendo. A gente aprende a teoria e vai para a prática. É o que está acontecendo aqui. Aqueles que vão tomar conta das enfermarias, aqueles que vão tomar conta da questão do enfermeiro instrutor que ele disse anteriormente, tudo isso é aprendizado para esses espíritos, não é? E fazer isso no campo de combate, onde está tendo conflito, para eles é quase impossível. Dificulta muito o trabalho. Aí nós tínhamos anotado aqui, esquecemos de falar, fazer um paralelo desse raciocínio aqui com o que acontece, por exemplo, no Carnaval. No livro Nas Fronteiras da Loucura, em que no Rio de Janeiro, mas esse Carnaval é da década de 60 ou 70, se não me engano. No Rio de Janeiro, esse livro foi psicografado pelo Divaldo e foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele se passa uma história lá, em um determinado trecho do livro, que é o que nos interessa aqui para fazer uma comparação, no Carnaval aqui no Rio. E nos espíritos preparam ali no Campo de Santana, quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma área muito grande, muito arborizada, que existe ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil. Não é? A Estação Ferroviária Central do Brasil. Perto de um hospital e antigamente... Perto de um hospital Souza Aguiar. E perto antigamente do presídio... Frei Caneca. Que não existe mais. Então, esse é chamado Campo de Santana, Santa Ana, Campo de Santana, todo mundo fala Campo de Santana. E aí os espíritos pegam aquele ambiente da natureza ali, isolam, porque o Carnaval era ali próximo, na Presidente Vargas, né? Ainda é, agora só que tem o Sambódromo, mas não existia ainda, mas é ali, eles isolam ali o ambiente e os espíritos com dificuldade que desencarnam por ocasião das festas carnavalescas, são levados ali. Ali eles conseguem trabalhar com eles, mas eles isolam esse campo. Eles isolam ali do ambiente. Então, é o mesmo raciocínio de que eles tivessem que fazer esse trabalho no local da festa carnavalesca, bem no local ali. E ficava mais difícil. Então, há um campo isolado. Claro, respeitando as proporções do que é uma festa carnavalesca, do que é uma guerra, né? Por isso são retirados dali e levados para outros postos de socorro em continentes diferentes, né? Mas é muito interessante. Livro Nas Fronteiras da Loucura. Quem quiser dar uma lida lá. Vamos continuar então. Inúmeros dos nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Por quê? Tem uns que não conseguem. É o que nós tínhamos lido na questão 541 do Livro dos Espíritos, mortos em combate, né? Subtrai-se o campo do que continuam. Não conseguem se equilibrar, não é? E nem sair dali. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então aqui são duas coisas. Primeiro ele diz assim, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência. Não dá para tirar todo mundo à força? Não é assim que funciona. O espírito já esclarecido e trabalha, claro, todos esses aqui que são retirados são orientados por um espírito superior, sempre tem assim. O André Luiz só sai do umbral dele quando ele consegue um certo equilíbrio para sair de lá e quando ele quer ajuda. E quando ele quer. Claro, no caso do André Luiz é diferente do espírito aqui morto em combate. Mas precisa de um certo equilíbrio para ele vai ficar na enfermaria junto com os outros. Então o trabalho é em conjunto. Como é que ele vai sair tirado à força dali com todo o ódio, com toda a vingança que ele quer e ser colocado na enfermaria, ele vai desequilibrar o outro. Por exemplo, tem um caso bem notório desse aí no livro Sexo e Destino, da dona... É Isabel, Tereza? É Isabel, sempre acho que o nome dela é Isabel. É uma senhora, olha, totalmente diferente daqui, ela não está em combate, não está em guerra, não está com ódio. Pelo contrário, ela é uma pessoa do bem, pessoa muito boa, tem o merecimento de um resgate dos espíritos bons, desligam ela e tal. Ela vai para a colônia. Num determinado termo da história, livro Sexo e Destino, ela insiste para voltar em casa.
onde ela morava. Era uma pessoa de posses, tinha uma casa muito bonita, uma mansão, ao que parece o livro, uma mansão, aqui no Rio de Janeiro. E ela insiste, e o filho que já tinha desencarnado... O pai que já tinha desencarnado há muito tempo... Pedro Neves, o nome dele, ele a leva lá. E ela insiste. E os espíritos não falaram para ele, não leva, mas ele vai e leva. E ele leva. Quando ela chega lá, por circunstâncias que está lá na história, não é o caso da gente comentar, a casa dela está literalmente abandonada. Entrega as baratas, né, quando a gente usa o termo. E ela vê tudo ali sujo, abandonado, jogado, a casa que ela cuidou tanto, com tanto carinho. Quando ela vê, ela fica totalmente, se desequilibra totalmente e desmaia. A gente brinca que ela morre de novo. Ela desmaia ali, fica no chão durante, se eu não me engano, 3 dias e não conseguem tirá-la dali. E é uma pessoa do bem, pessoa boa. Então a questão... O tanto que... Porque existe a lei de sintonia, ela ficou sintonizada ali com o desequilíbrio da casa, não tem Jesus que mexa na nossa vontade. Exato. E que então, fazendo isso, uma analogia desse raciocínio, que a Teresa está falando, da questão do livre-arbítrio, de tudo mais, ela está desequilibrada, levam 3 dias dando passe nela, cuidando para poder levá-la para a colônia, e ela continua desequilibrada, mas com possibilidade de ir para lá. E vai se tratar e sabe lá Deus o que vai acontecer. E aí imagina isso numa guerra. Então é isso que ele está dizendo. E dependendo também da cota de alojamento, isso que a gente ia falar. Eles são organizados. O alojamento tal está lotado. Tudo detém, aqui está aí nas entrelinhas, um senso de organização que o trabalho requer, né? Continuando. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. Quer dizer, já está fazendo uma previsão da continuidade das guerras, né? Que acontece, que a gente está vendo hoje aí, né? O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A Joana falou pro Divaldo, meu filho, quando a gente toca numa flor, a gente mexe numa estrela. Porque a gente não pode se esquecer disso, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o próprio pensamento de Deus. Então estamos todos juntos e misturados. É como se fosse uma rede. Tocou aqui, mexe lá longe. E quando pensa igual e sente igual, tá ligado. Está ligado e está fazendo uma correspondência. E é da lei que isso aconteça. Então, o erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Aí ele vai dizer uma coisa interessante. Por que ele está dizendo isso também? Vamos ler só mais um trechinho. A neutralidade é um mito. O insulamento, uma ficção do orgulho político. Por que ele está respondendo isso para o Vicente e para nós também? Porque o Vicente lá em cima, lembra? Até no programa passado, ele falou assim, por que não é mais justo esses desencarnados aí fossem mantidos dessa espécie, ele ainda fala assim, nas próprias regiões de conflito, quer dizer, deixa o pessoal da França lá, da Alemanha lá, se vira. Ainda mais a Alemanha, se provocar a guerra, pode ter falado isso também. E aí ele está dando essa lição de cooperação e fraternidade, porque ele vem dizendo aqui, olha, a neutralidade é um mito, o insulamento é uma ficção do orgulho político, Isso que é o que nós estamos vendo atualmente, por exemplo, lá, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, aí vem agora os Estados Unidos, conflito comercial com a China, e e vem. Isso a gente sempre viu, é que agora a tecnologia nos faz ver ao vivo. O interesse, o egoísmo sempre imperou. Vamos nos reportar no livro dos Espíritos, na questão 768, que é o capítulo que Kardec coloca da lei de sociedade. Olha, a lei é uma lei, então é uma lei. Ele pergunta assim, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir, insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades.
falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Isso é para uma nação, isso serve para uma nação também, porque a nação é composta de homens, não é? Aí Kardec comenta assim: homem nenhum possui faculdades completas. A gente pode falar, nação nenhuma possui faculdades completas. Não, nenhuma nação é perfeita. Mediante, ele continua, Kardec continua, mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedades e não isolados. Então as nações também foram feitas para viver em conjunto, que é o futuro do nosso planeta, a regenerado. Nós temos vendo aí o progresso, porque o progresso se faz mediante os nossos esforços, né? Nós é que vamos transformar a sociedade, nós. E claro que Jesus sempre vai mandar os seus anjos, os seus tutelados, para nos dar exemplo. Está aí a globalização, por exemplo, não é? O sentido de globalização. E ainda vemos muito egoísmo, pessoas jogam alimentos fora, enquanto outros países, pessoas morrem de fome. A gente vê as imagens na internet que chocam, nos fazem moer o nosso coração, aquelas crianças fazendo filas quilométricas para comer um pedaço de pão em certas regiões da África, e nós vemos aí países ricos jogando comida literalmente fora. Então é o nosso egoísmo ainda imperando, mas isso aos poucos vai acabando. O raciocínio nosso vai dizendo o que os espíritos já disseram para Allan Kardec aqui. Olha, os espíritos dizem a ele, nessa pergunta 768, né, responderam assim, mas os espíritos nos dizem também, através de Chico, que se nós hoje, com a necessidade, falando da reprodução, com a necessidade de se reproduzir, dependemos do outro, não dependemos da necessidade de reprodução, não é uma lei de reprodução, o que Deus faz? Como é que ele faz a gente ter um filho? Dependendo do outro. Porque se dependesse, pudesse ter sozinho, não ia ter. Já somos um poço de egoísmo, imaginemos não dependendo de ninguém para ser, né, para ter. Então a sociedade é uma lei. Se ela é uma lei, se ela foi imposta para nós como lei, é porque nós ainda somos egoístas e muitos preferimos o insulamento próprio. Não preciso de contato com ninguém. Eu tenho tudo que eu preciso. Para que eu tenho contato com alguém para me aborrecer? Eu não. Isso está errado. Quando ele fala aqui também que a neutralidade é um mito, ele também está nos dizendo o seguinte, que sempre a gente tem uma opinião. Não tem, com raras exceções. Todo mundo que pensa de um jeito ou de outro. Então essa coisa de ser neutro não existe. Porque você controla até o que você está pensando, mas você já pensou, não tem como, né? O ideal é que a gente não torça para um nem para o outro, mas a gente, não é? O ideal é que a gente faça as nossas orações para que todos dois consigam a paz. Mas, de alguma maneira, essa coisa de dizer que é um país neutro, não tem como, porque também todos nós, como o Marco colocou, precisamos um dos outros. E quando ele fala aqui que o insulamento é uma ficção do orgulho político, é porque fronteiras, quem coloca nos países são os seres humanos. A Terra é uma família de Deus. Como Saturno é uma família de Deus também. Como em Júpiter, a outra família. Nós somos uma família. As fronteiras, quem colocou, fomos nós. Nós é que colocamos as fronteiras na Terra. Mas, na realidade, pelo pensamento, nós estamos juntos. Todos os que pensamos igual, que sentimos as mesmas coisas, estamos juntos uns dos outros. Então não tem como fazer essa diferença. A guerra é lá. Não, a guerra é lá, mas os pensamentos vêm para cá e se juntam com aqueles que pensam da mesma maneira. Então, por isso que ele está dizendo que o insulamento é uma coisa de política. A política é que resolveu fazer a separação. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Não existe. E o que existe é a família humana que mora na Terra e que são todos irmãos porque são filhos de Deus. Existe a família humana que mora em Saturno, que são filhos de Deus. E existe a família que mora em Júpiter,
que é a família humana de Júpiter e que são todos filhos de Deus. O resto, essa separatividade conta por nossa conta. Não é? Nós é que criamos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós é que criamos essa separatividade. E aí ele diz, a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo. Simples assim. Então, na realidade, tem brasileiro, tem americano, japonês, chinês, mas isso é só um rótulo. Nós somos irmãos, apesar de não nos considerarmos ainda assim. Mas para Deus nós somos só irmãos, irmãos da família da Terra. Simples assim. E tem os irmãos mais velhos que moram em Saturno e os irmãos mais velhos que podem estar morando em Júpiter. Não é? Então, a gente tem que mudar esse nosso pensamento egoístico. O dia que a fraternidade, a solidariedade, a caridade estiver no coração do ser humano, chegamos na regeneração. Não é? Quando a maioria estiver sentindo, pensando em termos de fraternidade, de caridade, amizade, chegaremos no mundo de regeneração mais perto. Enquanto isso não acontece, né, estamos por aqui. Então é muito importante isso, o que o Aniceto está esclarecendo aqui, não é? Completando por que há toda essa ajuda mútua. Porque aos olhos de Deus e dos superiores somos todos irmãos, uns desequilibrados e outros menos desequilibrados, mas todo mundo irmão, morando na casa planeta Terra. Simples assim. Vai continuar ali mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Então ele está falando por que ele fala em vão. Porque qual o objetivo da guerra? O domínio. E como a Tereza está comentando, a gente está no domínio agora, domínio de um país com relação ao outro, né? No caso da Segunda Guerra, como nós estamos aqui retratando, ele está retratando mais a Segunda Guerra, aquela coisa chega a ser uma coisa assim, um pensamento ridículo, de uma superioridade racial. Não existe, não é? Em vão, essa guerra vai desfechar em vão, vai matar tanta gente à toa, porque não existe o objetivo dela, isso é ilusório, uma superioridade racial. Por quê? O que a Teresa está falando, as reencarnações, é a base do raciocínio de que isso é uma ilusão. Por quê? No momento que nós somos hoje alemães, como no caso vamos retratar aqui a Segunda Guerra, amanhã seremos brasileiros, depois da manhã poderemos ser japoneses, depois da manhã poderemos ser algum país do continente africano, e assim sucessivamente. Então, por isso que ele está falando que é em vão, porque toda guerra é uma ilusão de domínio que não existe, é que a gente não aprendeu isso ainda na prática. E como a gente só aprende no sofrimento, a gente escolhe geralmente o caminho da dor no nosso nível evolutivo e não do amor, a gente vai resgatar tudo isso aí, né? As existências posteriores. Engraçado que ele fala aqui bilhões de outras famílias planetárias, né? Agora com esse novo telescópio, a gente já descobriu que é trilhões, não é bilhões, é trilhões. A gente já tem trilhões de galáxias aí espalhadas por esse universo conhecido, né? Ele nos coloca como uma família de Deus. É uma família de Deus a humanidade terrestre. Humanidade, gente, é encarnado e desencarnado. Tudo junto, é humanidade. É que nós estamos aqui alojados no nosso planeta, né? Então estamos terminando mais um programa. No próximo a gente continua aqui o raciocínio. Agradecendo a todos a oportunidade que temos de entrar em vossos lares, né, nossos carros e etc., passando uma ideia aqui do que os espíritos dizem para nós. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.